narra-nos um momento em que Hoje nós Jesus vamos é falar Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, do verso de número 1 ao verso de número 6. Todos encontraram? Digam amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Todos encontraram. Diz assim, eu vou estar lendo, os irmãos acompanham a leitura. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Feche os teus olhos, curve sua cabeça, uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito entre nós nesta noite. Obrigado por tua presença, onde o Senhor tem falado conosco através de cada irmão, de cada irmã que teve oportunidade neste culto, Pai. Continua falando com a sua igreja, orienta-nos, inspira-nos, de modo, Pai, que o teu nome seja glorificado, que caia por terra tudo que é contrário à boa exposição da tua palavra, Senhor. Atinge-nos, ó, de modo que saiamos daqui alcançados, edificados por tua palavra. Pai Celeste, nós oramos e oramos com perdão dos nossos pecados, oramos em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Amém. Podeis tomar assento, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o Senhor colocou este texto no meu coração no decorrer dos dias da festividade das nossas irmãs. E no sábado eu senti fortemente este texto falar ao meu coração. E eu fiquei meditando a semana inteira neste texto, pedindo uma palavra de Deus para trazer aos irmãos aqui nesta noite. É importante falar algumas coisas aqui a nível de introdução, que existe um elo bastante próximo entre o capítulo 17 e o capítulo 18 do livro de Jeremias. E quando a gente vê este elo, que não fica restrito somente ao capítulo 18, o contexto está entre o capítulo 17 e o capítulo de número 20. Então você vê muita proximidade e continuidade dos fatos. E é importante dizer que no capítulo 17 nos fala que a destruição ela já está em vista. Existe uma mensagem, e essa mensagem é uma mensagem de destruição. Você vai ver isso no capítulo de número 17. Mas no capítulo 18, verso 7 e verso de número 8, nos mostra que o arrependimento poderia evitar essa destruição, essa calamidade. Então, é importante nós compreendermos com profundidade a essência do arrependimento. O arrependimento muda histórias, o arrependimento muda sentenças, o arrependimento é capaz de mudar o curso e a história da vida humana. E quando eu fiquei meditando neste texto, eu falava: Senhor, por que deste texto para a tua igreja hoje? E o Senhor me fez pensar em Jeremias 18 como nunca pensei outrora, fazendo um paralelo e um contexto para os dias atuais. Você vai ver que este capítulo ele nunca foi tão atual e urgente para os dias em que nós vivemos. E nós vamos discorrer isso aqui à luz do texto sagrado nesta noite. Você vai enxergar aqui a imagem de Jeremias, do vaso quebrado, do capítulo 18, ilustrando um juízo violento de Deus sobre Israel. A gente encontra este juízo no capítulo de número 19. Talvez você possa dizer: Pastor Gerry, o que tem a ver este juízo com
a igreja ou com a sociedade que nós estamos inseridos no dia de hoje. Vou lhe dizer, porque assim como eles rejeitaram a palavra de Deus, assim como eles não aceitaram a mensagem de Deus, e por não aceitarem a mensagem de Deus, eles começam então a perseguir o porta-voz de Deus, que é Jeremias. Jeremias é alguém que entrega a mensagem de Deus, que tem uma incumbência, que tem uma responsabilidade. E o povo, por não aceitar a mensagem dos lábios de Jeremias, então começa a persegui-lo. E aí o Senhor ministrou algo no meu coração. Nós estamos diante de uma sociedade que, se eles não se converterem, de que se eles não mudarem as suas ações, de que eles não mudarem as suas atitudes, virá da parte de Deus também um violento julgamento e juízo da parte de Deus. E quando eu fiquei meditando neste texto, eu consigo enxergar para homens e mulheres fiéis, pessoas amantes da palavra de Deus, a gente já começa a enfrentar períodos de perseguição por pregar o evangelho, por ser porta-voz de Deus. Já existe um grande grupo que se levanta contra as Escrituras, contra os cristãos, contra aqueles que se levantam para entregar uma mensagem de Deus, mas que nós, como igreja, tenhamos firmes a mensagem do Senhor nos nossos lábios e no nosso coração. Não importa se haverá perseguição, dor, luta ou turbulência, existe uma mensagem de Deus, e que essa sociedade se arrependa, possa converter-se dos seus maus caminhos e ser alcançado pela mão poderosa do nosso Deus. Mas oxalá se eles não ouvirem a mensagem de Deus. O que tem a essa sociedade é um juízo violento da parte de Deus. E isso aconteceu com Jeremias. Se você for um examinador das Escrituras e estar atento aos acontecimentos dos nossos dias, a gente nunca teve tanta perseguição ao cristianismo como a gente está tendo neste tempo presente que estamos vivendo. A gente usufruía, digo a nossa nação, de uma liberdade estrondosa acerca de proclamar o Evangelho de Jesus, mas hoje já existe uma briga tremenda. Hoje já exige muitas pessoas que se levantam contra a igreja de Cristo. Diga para o seu irmão que está ao teu lado, você precisa continuar pregando o Evangelho, irmão. Mesmo diante de perseguições, mesmo diante de não aceitações, mesmo diante de portas que podem se fechar ao seu favor, simplesmente por você servir ao nosso Deus. Sabe, a gente viveu muitos anos uma igreja aceita, uma igreja aceitável, melhor dizendo, mas hoje a gente já vê muitas portas que se fecham, muitas pessoas que se levantam contra a igreja, muitas famílias que estão se dividindo. Por quê? Porque a gente serve ao Senhor, porque alguém da família entregou a vida ao Senhor e optou agora em servir ao nosso Deus. E Jeremias agora enfrenta um período de grande perseguição. Você vai ver isso, eu preciso falar isso a nível de introdução, porque no capítulo 20 a gente vê uma sociedade que não aceita a mensagem de Deus. A gente vai ver no capítulo 18, verso 12, olha o que diz a palavra de Deus: mas eles dizem, não há esperança. Por que andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno? Percebe? Eles não querem se converter. Eles querem andar segundo o curso do seu coração. Eles querem andar segundo o curso do seu coração. Então você percebe que, à luz deste texto, viria um violento juízo da parte de Deus. Sabe, as pessoas gostam muito de falar que Deus é amor. Ele é amor, mas Deus também é juízo, meu irmão. Deus é amor, mas Deus também é juízo. Deus também é juízo para uma nação que vira as costas para Deus, que não quer saber de Deus, que não quer saber das coisas do Senhor. Ainda há tempo de se arrependerem. E por isso que, à luz deste texto, a gente vai ver
algumas coisas acontecendo, e eu quero extrair aqui para nós 3 lições nesta noite. A primeira está no verso de número 1 e no verso de número 2, que quando a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, algumas traduções, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. A primeira palavra que eu quero trazer aos irmãos aqui nesta noite é que Deus tinha uma mensagem especial ao profeta. Diga comigo, uma mensagem, toda a igreja, uma mensagem especial ao profeta. Deus tinha uma mensagem especial ao profeta. Por isso que a palavra veio a ele dizendo: levanta-te. Jeremias não estava deitado. Quando você vê esta expressão na Bíblia Sagrada, levanta-te, é Deus chamando a um posicionamento. É Deus chamando a se posicionar. E Deus diz para Jeremias: dispõe-te, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E a Bíblia Sagrada nos diz, note que Jeremias ele não titubeia, ele obedece esta orientação e ele vai até a casa do oleiro. E note que ele não teve nenhum arrebatamento de sentidos, ele não teve uma súbita percepção enquanto ele orava, mas sim enquanto observava o oleiro trabalhando no seu serviço diário. Deus levou Jeremias até a casa do oleiro porque Deus queria mostrar algo para Jeremias. Você consegue entender isso? Deus chama Jeremias, fala: levanta-te, se posiciona e desce até a casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. E Jeremias obedece à orientação de Deus, e quando ele chega lá, ele não tem nada espiritual que acontece. Não é aquela oração fervorosa e de repente alguém se levanta dizendo: assim diz o Senhor. Não, mas Deus mostra a Jeremias um oleiro no seu trabalho diário, fazendo um vaso, e este vaso se quebra na mão do oleiro. Note que é isso que está acontecendo. Escreveu Charles E. Jefferson, ele escreveu esta seguinte expressão: Deus se revela em lugares estranhos e em épocas inesperadas. Vou repetir esta frase para você dar glória a Deus. Deus se revela em lugares estranhos e em épocas inesperadas. Às vezes a gente não está perceptível a orientação de Deus. Às vezes Deus quer nos levar em determinados lugares para a gente ouvir a voz de Deus, mas a gente não obedece a orientação de Deus. Às vezes Deus toca no teu coração e diz: vai lá na casa da minha irmã, vai lá orar por ela, vai lá, pergunta se está tudo bem. Mas a gente reluta contra esses discernimentos que o Senhor vem falando ao nosso coração. E quantas vezes a gente vai perdendo estas percepções de Deus. Sabe, a gente às vezes pede ao Senhor: Senhor, queria tanto entender alguns mistérios do Senhor, queria tanto ter dons espirituais ou coisas semelhantes, mas nós não conseguimos dar ouvidos às simples percepções que o Senhor traz ao nosso coração, e nós não trazemos respostas a isso. Então note que Deus se revela em lugares estranhos e em épocas inesperadas. E este escritor, Charles E. Jefferson, ele diz assim em uma certa ocasião, por exemplo: revelou-se em uma estrebaria. Um lugar inesperado, um lugar não muito usual, mas foi lá que nasceu Jesus Cristo, Senhor e Salvador da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando eu olho para este texto, eu vejo que existia uma mensagem especial ao profeta. Mas o profeta precisaria estar aonde Deus queria que ele estivesse.
E eu abro um parênteses para dizer, Deus tem uma mensagem especial a corações aqui nesta noite. Talvez você que me ouve através desta ministração, Deus tem uma mensagem especial a você. Talvez você tenha orado a Deus, buscado ao Senhor por algo. Eu venho aqui como profeta de Deus para te dizer que Deus tem uma mensagem especial ao seu coração. Talvez você tenha orado, você tenha buscado a Deus. Deus tem uma mensagem especial a você. Talvez você está questionando e dizendo, Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, o porquê deste vulco-vulco, o porquê desses acontecimentos dentro da minha casa. Deus manda eu te dizer, Ele tem uma mensagem especial a você nesta noite, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o problema é que Jeremias rapidamente se dispõe. Rapidamente Jeremias está de pé, se levanta. Mas quantas vezes Deus está querendo falar com a gente, mas a gente não se posiciona. Quantas vezes Deus quer lhe mostrar coisas espirituais, mas você não está aonde Deus quer que você esteja. Mas você não se posiciona. Mas você fica, ao léu, você não se posiciona. Hoje é noite em que o Senhor tem uma mensagem especial a pessoas, a homens, a mulheres de Deus, que estão dispostas a se posicionarem. E vamos ser sinceros, existem muitas bênçãos de Deus retidas no plano espiritual, porque você não se posiciona. Chacoalha o irmão que está do teu lado com todo respeito e carinho e fala para ele, você vai esperar até quando? Você vai esperar até quando? Deus está querendo trazer uma mensagem especial ao teu coração, mas você não se posiciona. Você não se põe de pé. Turebe que ondo comundo que me dia. Turabaka mandu que me enviou. Deus está falando com irmãos aqui nesta noite. Hoje é noite de transformação. Hoje é noite de mudança. Hoje é noite em que você vai sair daqui mais crente do que como você entrou. Diz o Senhor dos Exércitos nesta noite. Tinha uma mensagem especial ao profeta. Ele só precisava se levantar e descer à casa do oleiro. Às vezes, para ouvir Deus, a gente precisa fazer simplesmente coisas simples. Se posicionar, estar, dizer, Senhor, eis-me aqui. Deus sempre tem uma mensagem especial aos seus filhos. Deus sempre tem uma mensagem especial aos seus profetas. Deus sempre tem uma mensagem especial àqueles que se dispõem, que se posicionam para ouvir Deus falar. Note que não para por aí. Mesmo Deus se revelando em lugares estranhos e em épocas inesperadas, foi ali que Deus achou por bem falar com Jeremias. Foi ali, porque ele diz, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Não é onde você está. Não é sem se posicionar. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Existia uma mensagem especial, mas ele precisava se posicionar. Segunda palavra que eu trago aos irmãos aqui nesta noite, verso 3 e 4, é lá que o Senhor disse que faria ouvir as palavras. Ele desce à casa do oleiro, verso 3, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, e como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Sabe qual é a segunda palavra que eu tenho para te dizer aqui nesta noite? Que quantas vezes nós queremos ouvir Deus, mas não estamos aonde Deus quer que a gente esteja. Quantas vezes a gente quer ouvir Deus falar, mas a gente não está onde Deus quer que a gente esteja.
A gente quer ouvir Deus, fala comigo, Deus, mas você não está onde Deus quer que você esteja. Você não se posicionou para ir e obedecer à orientação de Deus. E aí você pode bater na porta, pode ligar, mandar o zap para o profeta A, profeta B, pode ligar para o Joãozinho Canela de Fogo, irmã Mariazinha do Fogo, pode ligar para quem você quiser, meu irmão, você não vai ouvir a mensagem especial que Deus tem para você. Por quê? Porque você não está onde Deus quer que você esteja. Pode rodar vigília, madrugada, monte, pode ir para onde você quiser. Diz o Senhor dos Exércitos aqui nesta noite, para Jeremias ouvir o que Deus tinha para falar, ele precisou estar aonde Deus queria que ele estivesse. Mas a gente quer ouvir a voz de Deus. A gente quer que Deus fale com a gente, mas a gente não está onde Deus quer que a gente esteja. Quando Deus fala, vai lá na casa da minha irmã. Vai lá, você vai orar por ela. E aí você pensa que você vai orar. Na hora que você chega lá, Deus fala com você, no teu coração, no profundo da tua alma. Quantas vezes a gente está nesses cultos, às segundas-feiras, nos lares, e a gente vê Deus usando as pessoas de forma simples. Por quê? Porque a gente está onde Deus quer que a gente esteja. Mas muita gente quer ouvir a voz de Deus, mas não está onde Deus quer que ele esteja. Note que Jeremias não hesita em obedecer a Deus, ao contrário de muitos de nós. Deus está falando, eu quero falar com você. Talvez Deus queria lhe acordar na manhã, você até acordou, virou para o outro lado, aí virou para o outro lado, não dormiu mais, mas não veio na escola dominical ouvir o que Deus tinha para dizer ao teu coração. Aí chega a quarta-feira, você chega, dá tempo de vir ao culto, mas você fala, eu vou ficar, eu estou cansado. Você não está onde Deus quer que você esteja para ouvir a voz de Deus. Aí lá no trabalho tem uma reunião, tem pessoas reunidas na hora do almoço, mas você não se ajunta, você não está lá no meio, e Deus está querendo te falar ao teu coração, através de situações. Mas quantas vezes a gente quer ouvir Deus, mas a gente não está onde Deus quer que a gente esteja. Pergunta para o teu irmão, e aí, meu irmão? Vai estar onde Deus quer que você esteja ou não? Ah, mas esse negócio de estar com as irmãs, não, para mim tá bom aqui onde estou, tá bom? Deus quer falar com você, meu irmão. Ah, mas os jovens aí é uma bênção, mas eu prefiro estar aqui onde eu estou, tranquilo, sossegado. E, meu irmão, Deus quer falar com você, se posiciona nesta noite. Se posiciona nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Deus está querendo falar com a gente. Deus está querendo falar. Jeremias desceu à casa do oleiro. E ele chega lá. Não teve um estrondo. Deus mostra um vaso na mão do oleiro. E o vaso se quebra. E é nessa hora que Deus fala com Jeremias. Deus permite nos ver coisas. Deus está permitindo você ver determinadas coisas, mas você não está tendo o discernimento que Deus está querendo falar com você. Às vezes você está lá, viu uma revelação tremenda, e não está tendo o discernimento que Deus está querendo falar com você. Sabe, às vezes você não está tendo o discernimento correto daquilo que Deus tem. Jeremias não hesita, Jeremias obedece à voz de Deus. Jeremias vai e está aonde Deus quer que ele esteja. Note que verdade linda é essa. É uma mensagem simples, mas é uma mensagem poderosa ao teu coração. É um texto desafiador, porque muitos conhecem, e por isso é muito mais desafiador para nós ministrarmos num texto onde ele é muito conhecido. Mas o Senhor ministrava isso fortemente ao meu coração e dizia, fala minha igreja, porque muitos querem me ouvir, mas muitos não querem estar aonde eu quero que eles estejam. Não quer estar. Sabe, Deus quer unido, mas você quer dividir. Deus quer colocar você do lado, mas você quer andar sozinho. Sabe, Deus preparou alguém para orar por você e para ser instrumento de Deus na tua vida, mas você acha melhor andar sozinho. Você não está onde Deus quer que você esteja. Você não se posiciona como Deus quer que você se posicione. Jeremias vai.
E Jeremias vê este vaso bonito que está sendo feito, mas de repente estragou na mão do oleiro. Mas o oleiro tornou a fazer outro vaso segundo bem lhe pareceu. Você consegue entender que este vaso que quebra na mão do oleiro, que se vira cacos, mas o oleiro, com todo cuidado, pega este vaso novamente e começa a construir um novo vaso. E essa é uma mensagem profética para a igreja aqui nesta noite. É noite de uma construção de Deus em sua vida. É noite do Senhor construir algumas coisas. Sabe, algumas coisas você viu quebrando, mas Ele é especialista em reconstruir. Você viu se esfalerando, mas Deus é especialista em reconstruir. Ele quer reconstruir o seu lar, a sua história, o seu ministério, a sua família, seus sentimentos, os dons que Ele lhe deu. Ele quer reconstruir isso na sua vida. Nesta noite, se posiciona, se levanta, se coloque na brecha. Permita com que Deus faça aquilo que Ele tem para fazer sobre a tua vida. Mas o problema é que a gente quer ouvir Deus, mas não quer estar onde Deus quer que a gente esteja. E Jeremias vai lá. E ele viu o quê? Ele viu um vaso. Só que a gente muitas vezes traz questionamentos. Mas o que tem a ver isso? Não tem a ver para você. Não tem a ver agora. Agora pode não fazer sentido. Mas daqui a pouco, Deus vai dar a explicação por aquilo que Ele permitiu você ver. A visão que se abriu, o sonho que você teve, a percepção de algo dentro da igreja, no momento de comunhão, no momento de koinonia. Deus vai fazer com que você tenha entendimento daquilo. Mas se você não consegue contemplar aquilo que Deus quer te mostrar, se você não está disposto a estar onde Deus quer que você esteja, porque você estando onde Deus quer que você esteja, Deus vai lhe mostrar coisas. Como que Deus vai falar com você? Como você vai ouvir a voz de Deus? Como você vai ter uma mensagem especial, num momento especial, direcionada pelo nosso Deus? Penso aqui, se Jeremias não se posiciona, e não vai até a casa do oleiro, e ele não desce lá para ouvir a voz, a mensagem especial de Deus para a vida dele. E aí? Muitos de nós estamos assim, sem ouvir o que Deus quer falar com a gente, sem ouvir o que Deus quer falar com a gente, sem ver o que Deus quer mostrar para a gente. Sabe, mas Jeremias desceu, se posicionou. E eu termino aqui a terceira mensagem, versos 5 e 6. Quando ele vê o vaso se quebrando na mão do oleiro, e o oleiro tornando a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe parece, então veio a mim a palavra do Senhor. Depois de ver, primeiro, depois de se posicionar, depois de ouvir a voz de Deus, depois de ver aquilo que Deus gostaria que ele visse, aí novamente veio a palavra do Senhor. Você percebe as etapas com Deus? Diga para o teu irmão, com Deus não dá para queimar etapa não, viu, irmão? Com Deus não dá não. Deixa de ser ligeirinho. Espere a voz de Deus, espere a hora de Deus. Espere a hora de Deus, espere o momento de Deus. Eu sei que a gente está numa época em que tudo é muito rápido. A internet tem que ser muito rápida. A comida tem que chegar muito rápida. O fast food está bombando por aí. Tem que ser tudo muito rápido. Mas com Deus existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo de Deus. Existe a hora de Deus. Existe um Deus que nos prepara para ouvirmos a sua voz, para vermos o que Ele quer nos mostrar e para recebermos tudo quanto Ele tem para nos oferecer. Existe um tempo de Deus. Note que aqui está a terceira palavra, porque quando ele vê o vaso, quando o vaso se quebra e o oleiro volta a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu, veio então a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Olha aí, Deus questionando o profeta. Você permite Deus te questionar nesta noite?
Tem gente que não permite nem o pastor questionar, nem o líder que vai questionar. Por que você está me questionando? Como que vai ter um Deus grande e poderoso que está sempre nos questionando, que está sempre nos confrontando, que está sempre querendo arrancar de nós o nosso melhor, sabe? Só que a gente vive uma época que a gente não quer dar satisfação a ninguém. A gente não quer mais dar satisfação, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Meu irmão, você precisa aprender a viver em comunidade. Você precisa aprender a viver em comunidade. E note que, estando lá, o Senhor faz uma indagação ao profeta. E a minha oração nesta noite é que o Senhor nos indague aqui nesta noite. Minha oração é que o Senhor nos interpele, que o Senhor faça questionamentos a nós. Onde está a tua vida? Onde está a tua vida de oração? Onde está a tua vida de devoção a mim? Onde está a vida de busca pelas madrugadas como outrora você me buscava? Onde está a tua vida de leitura, de busca incessante? Onde está a tua vida de devoção, de estar na casa de Deus, de estar orando, de estar buscando, de estar louvando, de estar visitando? Aonde está a tua vida de oração diante de Deus? Aonde está a tua vida de comprometimento? Aonde está a tua vida diante de Deus? De que você dobrava o teu joelhinho lá no canto da cama e você sentia a presença de Deus te alcançando. Que quando você estava lavando a louça e escutando aqueles hinos, você já não estava mais sozinho lavando ou cozinhando ou passando a roupa. Tinha Deus ao teu lado, lhe visitando e fazendo as lágrimas rolarem sobre os teus olhos. Mas Deus quer te questionar aqui nesta noite. Deus me questiona aqui nesta noite. Deus quer nos questionar aqui nesta noite. Não poderei eu fazer assim de vós? Não poderei eu fazer? Assim como o vaso na mão do oleiro, diz o Senhor, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Está aqui a terceira palavra. Deus tem autoridade sobre as nações. Ele mostra a nação de Israel, mas não somente a nação de Israel, mas as demais nações. Deus tem autoridade. Você pensa que o controle fugiu? Mas a gente está vendo o mal se avolumando, crescendo. A gente vê filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, mas Deus continua tendo autoridade sobre as nações. Há um pensador que diz que até o diabo é um diabo de Deus, é como um cachorro na coleira, onde o Jeová é que segura essa coleira, ele tem limites para atuar. Nós servimos um Deus que tem autoridade sobre as nações. Deus tem autoridade sobre a nossa vida. Deus tem autoridade, Ele pode pegar você e quebrar você de novo para fazer conforme Ele quer, conforme lhe apraz, porque é assim que diz a palavra do nosso Deus. Note aqui o que Ele diz aqui. Assim como o oleiro tem poder sobre a argila, o nosso Deus tem poder sobre as nações. Assim como o oleiro pega aquela argila e faz conforme bem lhe apraz, assim Deus faz com a gente. Então não adianta você ficar murmurando, questionando, indagando. Quem somos nós para fazer questionamentos a Deus? Quem somos nós para tentar colocar Deus na parede como se isso fosse possível? Sabe? Deus é Senhor, meu irmão. Sabe o que Deus quer de nós nesta noite? É que você vire crente de verdade. O que Deus, me perdoe esta expressão dura, mas Deus quer que você seja um crente de verdade, meu irmão. Capaz de amar aqueles que vos perseguem. Capaz de ter uma palavra de Deus àqueles que não têm uma palavra para você. Sabe, Deus quer que a gente seja crente de verdade. Jeremias aqui não aceito. Jeremias aqui tem uma mensagem, o povo não ouve a mensagem, o rei não ouve a mensagem, ninguém quer saber da mensagem. Mas Jeremias está onde Deus quer que esteja, está falando o que Deus quer que ele fala, e ponto final. Mas estão perseguindo ele, mas ele está sendo profeta de Deus. Não estão dando ouvido a ele, mas ele está sendo profeta de Deus. Mas ninguém quer lhe ouvir, não tem problema, eu vou continuar pregando. Eu vou continuar pregando.
Você precisa continuar anunciando as boas novas e chamando o povo ao arrependimento. Porque o arrependimento pode mudar sentenças. O arrependimento pode mudar a história. Por isso, Deus tem autoridade sobre as nações. E se Deus tem autoridade sobre as nações, quanto mais pela tua vida. Diga para o teu irmão: meu irmão, fica numa condição de servo. Deixa Deus te abençoar. Deixa Deus ser instrumento na sua vida. Agora os murmuradores não dá nem glória, porque acabou, não dá para dar glória. Você parar de ficar murmurando, reclamando, indagando pelos cantos. Sabe, Deus é aquele que cuida da sua igreja, cuida do seu povo, cuida da sua igreja, cuida da sua nação. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, meu irmão. Ele tem autoridade sobre as nações. Sabe, que a gente entenda essa mensagem aqui. E essa mensagem é poderosa, porque Deus quer falar para Jeremias: Jeremias, assim sois vós na minha mão. Como este vaso na mão do oleiro, se não está bom, ele quebra e faz de novo. Assim sois vós na minha mão. Mas estava parecendo que estava bonito, quebrou na mão do oleiro. Ele ajunta os cacos e faz um vaso novo, porque ele tem autoridade sobre as nações. Quando você levantou a sua mão, você entregou ela para Jesus. Você falou: Senhor, faça de mim um vaso novo, faça de mim um instrumento teu. E Deus vai quebrar, vai desconstruir, para poder fazer algo novo e conforme a sua vontade e o seu querer. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor nesta noite. Glória a Deus. Eu concluo essa mensagem aqui lendo um pensamento de um escritor que chama J. Wilbur Chapman. Ele diz assim, olha que lindo: a argila em si não é atraente, porém, quando tocada pelas mãos do oleiro, o pensamento do artesão volta-se para ela, e seu plano se realiza nela e por meio dela. Assim ocorre uma verdadeira transformação. Eu vou repetir: a argila em si, ela não é atraente. Não tem beleza na argila, mas porém quando ela é tocada pela mão do oleiro, o pensamento do artesão, portanto do oleiro, volta-se para ela, e seu plano se realiza nela e por meio dela. Assim ocorre uma verdadeira transformação. Assim somos nós, argila, sabe, talvez não muito atraente, talvez não muito bela, talvez não tendo muita belezura. Para alguns de nós não foi tão favorável a beleza, mas quando o artesão, o senhor da igreja, o oleiro nos pega e traz o pensamento dele a esta argila, então ocorre uma verdadeira transformação. É quem você é hoje, quem Deus te transformou. Olha quem você era outrora, meu irmão. Olha a transformação de Deus na tua vida. Olha quando Deus lhe alcançou, lhe pegou, que transformação Ele fez em sua vida. Quantos de nós não éramos só trevas, nós éramos densas trevas. Hoje eu conversava com o pastor Jonas e ele falava: lembra quem nós éramos outrora? Se eu for falar quem eu era outrora, misericórdia, o pastor Jonas falando. Se a gente for colher aqui testemunhos de quem nós éramos outrora, meu irmão, só a graça de Deus. Nós somos o quê? Nós somos verdadeiras transformações pelo oleiro que se chama Senhor da igreja, o nosso Pai querido e amado. Diga para o irmão que está ao teu lado: você é uma transformação de Deus, meu irmão. Você é uma transformação. Transformados, aplauda o Senhor bem forte aqui nesta noite. Esta é a palavra de Deus aos nossos corações. Glória a Deus. E lá te farei ouvir as minhas palavras.